Quando Samuel falou isso, irmãos, ele falou de uma maneira forte, porque o Senhor havia ali naquele momento intercedido pelos filhos de Israel, porque 20 anos parado, sem nenhuma experiência, muitas pessoas nasceram, dormiram no Senhor ali, sem experimentar a importância do testemunho e da arca do Senhor, de uma maneira forte como testemunho. Aí quando o Senhor derrotou ali os filisteus, aí Samuel não teve outro sentimento a não ser colocar uma pedra, né, entre Mispa e uma outra cidade ali, né, colocou 100, isso, e aí ele falou assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele ali foi um memorial, para que quem passasse, ou lembrasse, ou estivesse ali naquele momento, pudesse lembrar e até mesmo contar para as gerações futuras, que o Senhor os havia livrado dos filisteus. E foi algo forte, impactante, cheio de sentimento. É o que deve acontecer com a nossa vida, irmãos. Essa reunião, por exemplo, é um memorial para você. Você não mais esquece dessa reunião. A reunião de ontem você nunca mais vai esquecer. É um memorial na sua vida para você contar, se der tempo, para as gerações futuras. O testemunho das irmãs ali entre os anos 71, 72, 73 até chegar hoje a nossa história, são experiências que é um memorial impactante, positivo. Até mesmo, irmãos, os momentos de derrotas, das quais nós passamos por algum momento ou outro da nossa vida cristã ao longo desses anos, é um memorial. Talvez aquele momento de derrota foi um momento forte, onde Deus falou com você, a ponto de você se humilhar, se arrepender e mudar a sua história. Como foi quando você creu no Senhor? Foi um testemunho forte quando você passou pelas águas. Foi ou não foi, irmãos? Quando você deu testemunho de Cristo e ainda mais se posicionou pela igreja, ficamos como aquele que sonha. Que libertação! Quando um dia o Senhor entrou para dentro de nós e nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Que memorial, que marco na nossa vida, que testemunho impactante. Por isso, ao ver aqui os símbolos, a mesa do Senhor, o pão e o cálice, é um testemunho forte, irmãos. Se tem a mesa, se tem o pão, se tem o cálice, porque alguém derramou seu sangue em favor de mim e por você. Se tem o pão, porque alguém foi partido por nós, para se tornar os muitos grãos. Oh, obrigado, Senhor. Por isso, irmão, nós devemos respirar forte todos os dias e falar: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse até aqui tem uma história, irmãos. Tem histórias de 10 anos, 15 anos, 20 anos, tem história de 50 anos. É forte. Até aqui. Todos nós temos um momento ou outro que nós demos uma respirada. Não é isso? Situações às vezes difíceis, sem saber o que fazer, a não ser socorrer ou buscar socorro nas reuniões da igreja. Aí você vem para a reunião, que alívio, irmãos. Você sai cheio de alegria, cheio de esperança, crendo que ainda há esperança para nós. O Senhor ainda não consumou, a sua volta por completo. Nós estamos ainda caminhando rumo à glória, vivendo a vida da igreja. Por isso nós temos que ter todos os dias, irmãos, esse sentimento forte. Senhor é a minha pedra de apoio. Senhor, as reuniões da igreja são a pedra que me ajuda a caminhar. Não é pedra de tropeço. Não é pedra para se tornar uma montanha a ponto de nós nos sucumbirmos e não termos força mais para avançar. É o que Mateus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que o Senhor vai fazer, irmãos? Ele vai aliviar.
Que alívio é, irmãos, viver a vida da igreja todos esses anos. Não é arrastando, não é com dificuldade, não é com reclamação, com murmuração, mas é um alívio. Todos os dias nós temos ouvido a voz do nosso amado: vinde a mim. Está difícil, Senhor, viver a vida matrimonial, vinde a mim. Senhor, está difícil passar por turbulência no meu trabalho, vinde a mim. Senhor, como cuidar dos meus 2, 3 filhos? Eu não consigo, Senhor, vinde a mim. É um memorial, irmãos, é um marco memorável na nossa vida. Naquele dia que você procurou comunhão com a igreja, ou com um casal, é um marco. Ninguém pode anular essa história da sua vida. Quando você se derramou ao Senhor em arrependimento, até mesmo por um pecado confessado, é um memorial, irmãos. Os demônios podem nos acusar, pode vir com setas inflamadas, pode vir com todos os aguilhões, mas nós temos um bloqueio, que é o sangue precioso de Cristo. Nós temos um bloqueio, que é invocar o nome do Senhor. Nós temos essa reunião aqui para bloquear todo falar negativo dos demônios e dizer em bom e em alto som: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, é uma reunião de alegria. Quando você olha para a mesa, tem o pão e tem o cálice. Alguém derramou, alguém se entregou, alguém quis morrer por mim e por você. É um marco histórico em todo o universo, irmãos. A morte do Senhor e muito mais ainda, a sua ressurreição, que hoje nós estamos experimentando, irmãos, todos os dias da nossa vida. Oh, obrigado, Senhor, pela tua morte. Obrigado, Senhor, pela tua ressurreição. Obrigado pela vida da igreja. Que vida superior! Não tem nenhuma outra vida nesse universo, irmãos, da qual nós podemos viver, a não ser a vida de Cristo dentro de nós, que capacitou o homem agora a estar diante de Deus. E ainda mais, não só estar diante, mas estar um passo a mais, que é estar dentro de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Que vida maravilhosa. Vamos agora, irmãos, aqui nos 2 microfones. Ontem muitas histórias, muitos testemunhos. Todos vocês têm parte. Foram algumas comemorações, algumas datas lembradas, mas todos nós temos uma história, irmãos, dentro da vida cristã e vivendo a vida da igreja. Então vamos agora até por volta de 8h30, gastar um tempo, né? Os irmãos compartilhem o seu sentimento. Se é um momento de alguma história, alguma lembrança, seja mais sucinto para que mais irmãos possam falar, tá bom? Podem vir. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Maurício estava falando ali, cuidar de 2, 3 filhos. Ontem vocês viram o Juninho lá falando, né, no testemunho dele. Ele era um bebezinho de 2 meses, eu com 5 filhos, Amélia, né? A mulher sofre mais que o homem. E às vezes eu vejo algumas irmãzinhas, me perdoem, tá, irmãs? Me perdoem, mas eu vou falar. Às vezes eu vejo algumas irmãzinhas, ganha neném, some da reunião, fica 3 meses sem reunir. A guerreira ali, ó. 2 meses, chuva caindo lá naquela estância Árvore da Vida, 5 meninos dentro da barraca. Cheio de foto aí. Foto eu tenho adoidado aí para os irmãos. Então isso é misericórdia do Senhor. 1900, década de 70, né? Em 75 eu me batizei, está aqui o irmão Voltaire, foi adventista junto comigo lá, né? Esse tempo, né? E 20 anos de cristianismo, e buscando no monte, orando, porque eu não aguentava mais não ver unidade nos irmãos, não ver a palavra de Deus sendo aplicada de uma maneira mais efetiva, e aí a misericórdia do Senhor nos alcançou. Aleluia! Aí em 1994, o Ayrton Senna morre no dia 28 de abril, era a primeira vez que eu deixava de assistir uma corrida e estava partindo o pão da unidade.
E desde a primeira reunião eu tive certeza plena que eu ia entrar até o meu último fio de cabelo nesse negócio. Irmãos, eu não me arrependo. Hoje eu voltando de Taquaraçu, uma rocinha lá, festinha de família. Aí na estrada eu falei assim, Amélia, aí a gente lembrando de algumas coisas que se passaram na nossa vida, né? Algumas oportunidades que foram embora, algumas coisas. Mas eu falei para ela, mas Amélia, tudo isso aqui é da terra. Se tivesse que pegar tudo de novo, eu trocaria 1000 vezes pela vida da igreja. Eu trocaria 1000 vezes por esse caminho que leva direto para o reino. Irmãos, em 1994, nós éramos apenas 40 irmãos reunidos, só cabia 80 na casa 1. Mas as reuniões tinham em média 40, 50 irmãos partindo pão. Era isso. A Amélia olhava e falava, mas isso aqui só é igreja? Eu falei, Amélia, aqui Deus está falando. Deus falava até nas orações dos irmãos. Nas quartas-feiras nós éramos poucos irmãos e uma reunião de oração que parecia que o teto ali da casa 1, puf, explodia aquele negócio, e eu ficava atento, aprendendo a palavra de Deus por meio da oração dos irmãos. Depois de 20 anos de cristianismo, estudando muito, eu julgava que eu sabia alguma coisa, não sabia nada. Eu ficava encantado, como é que os irmãos escolhem o hino que tem tudo a ver com a palavra, tantas coisas maravilhosas, mas Jesus é o Senhor. Hoje nós estamos aqui para comemorar isso. Senhor Jesus, quando o João Miguel tomou posição pela vida da igreja, aí eu me lembro que eu atendi alguns pastores na comportagem. Aí esse pastor, acho que ele ficou meio assim, não sei, ficou incomodado, ele veio falar comigo, né? Ele desabafou comigo. Eu não sei por que o irmão João Miguel deixou a Igreja Batista da Lagoinha, né? E foi para reunir com vocês. Eu falei assim, pastor Jorge Linhares, eu vou te explicar. A fé, ela é peculiar. E por meio da fé que o Senhor revela o que Ele tem, o seu plano, o seu propósito, o mistério da sua vontade. Aí ele calou, assustou. Aí ele ainda falou assim, por causa da fé, por isso que eu estou entendendo por que eles ficam me criticando, me perseguindo, porque eu prego numa presbiteriana, prego numa outra batista, prego numa assembleia, prego ali. Eu falei, está vendo? Você vai por quê? Não é pela fé? Então, se Deus está te dando esse caminho, continue. Aí ele ficou agradecido. Irmãos, estava considerando desde cedo e o dia inteiro esse versículo que nós estamos ruminando, né, em 1 Coríntios capítulo 2, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu acrescento, baseado em Romanos, e que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo a sua economia, o seu plano, conforme nós cantamos, né? Senhor Jesus. O Maurício falou acerca da pedra, né? Vamos tirar o nome pedra e colocar rocha, porque a palavra é rocha mesmo. A única rocha real e verdadeira que acompanhou o povo de Israel no deserto, mas muitos tropeçaram nela. E Pedro usou como figura e mostrou que essa rocha, que Paulo interpretou em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, que essa rocha que jorrou água no deserto e descedentou o povo de Israel, essa rocha é Cristo. Amém? Mas Pedro alerta para nós, na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Irmãos, para viver a vida da igreja, requer um coração tratado. Tem que tratar todo dia.
tratar a intenção, motivação, propósito, palavras, sentimentos, pensamento, tudo, para que o coração tratado e puro é possível o rio fluir e o Espírito trazer luz e revelação. Então, Pedro está mostrando isso, por quê? Versículo 2, que nós devemos desejar a palavra, assim como uma criança, um recém-nascido, deseja o leite da mamãe, nós devemos desejar a palavra. Eu não sei qual a sua experiência, todo dia eu estou amando o Senhor e falando, Senhor, me desperta mais e mais aquele prazer de ler a palavra, de tomar a palavra, de ler com oração. Não podemos perder essa meta, irmãos, senão nós paramos de nos alimentar do Senhor. Aí a reunião da igreja fica uma coisa religiosa. Você vem para cumprir tabela, não pode ser assim. Você vem porque você está comendo Cristo e traz a sua porção para a reunião. Então Pedro continua, ele diz assim, versículo 3: se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bom. E o 4: chegando-vos a Ele, a rocha viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus essa rocha ela é eleita e preciosa. Também vocês, como rochas vivas, nós também somos rochas, rochedos, pequenas rochas, estamos sendo alicerçados na grande rocha que é Cristo. Aí ele fala, também vós, como rochas vivas, Senhor Jesus, estão sendo edificados casa espiritual. O que é a igreja? É a casa do Deus vivo. E nós somos as muitas pedras vivas, rochas que estamos sendo vinculados mais em Cristo, alicerçados nele. Isso é a vida da igreja. É isso que norteia a nossa vida no dia a dia. É para isso que vivemos. Não foi tão bom ver ontem quantos irmãos pelos bastidores, que você nem sabe, prepararam tudo aqui em cima para nós desfrutarmos, não foi isso? Graças a Deus, a igreja, todos funcionam, tem espaço para todos funcionarem. Senhor Jesus, o que não pode acontecer é isso aqui, ó. Também vocês, como rochas vivas, que são edificados casa espiritual, para ser o sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz, eis que ponho em Sião uma rocha angular, eleita e preciosa. Amém? E quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, essa rocha é preciosa. Mas para os descrentes aqui, são crentes que têm dúvidas no coração, certo? Fala assim, ó, acontece isso aqui, ó, para os descrentes. A rocha que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a rocha angular, e rocha de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Ou seja, irmão, nós temos que ver, vida da igreja, Cristo é a realidade, o conteúdo é tudo. Mas se nós esbarramos em irmãos, nós podemos estar esbarrando em Cristo. Nós precisamos, por isso, tratar o coração todo dia e viver a vida da igreja. Até a vinda do Senhor, não abrir mão. Vamos viver a vida da igreja e vamos levar essa realidade, o testemunho para todos que estão lá fora. Amém? É isso que Deus quer de nós, que demos testemunho da realidade que temos em Cristo, praticando essa vida, esse ambiente gostoso que é a vida da igreja. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos vir invocar, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Este é o dia, irmãos, este é o dia que o Senhor fez.
regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Ele nos escolheu, cada um de nós, no seu tempo, né, e nos introduziu, né, nele mesmo, porque ele, né, as mãos dele nos afeiçoaram, nos guardou de todas as coisas, e um dia ele nos mostrou o propósito dele. Então, o Deus da glória, né, ele vem aparecendo para cada um de nós. E o dia, né, da nossa salvação foi o primeiro momento que o Deus da glória apareceu. E depois o Deus da glória falou: agora eu preciso aparecer, né, para te mostrar para onde ir, né? Então hoje, né, a questão da nossa, né, identidade, né, o que é que nós somos e o que é que eu estou fazendo aqui. Então essas respostas, né, o Senhor tem nos dado. E quando, né, o Senhor, há 50 anos atrás, né, ele, através daqueles que estavam buscando, porque o Senhor está buscando os seus verdadeiros adoradores. E tinha alguns que estavam, né, com o coração querendo, né, buscar essa vontade do Senhor. E aí o Senhor, então, começou a produzir, né, o desejo dele através da igreja. Então, irmãos, eu sou grata ao Senhor. Né? Eu tinha apenas 10 anos de idade, mas o Senhor já estava preparando, né, o ambiente, o quarto, a cama, preparando tudo, né, para me trazer e me mostrar, né, a vontade dele, que era a igreja. E quando eu vim para Belo Horizonte, né, eu não sabia por que eu estava vindo para Belo Horizonte, mas hoje eu posso dizer, né, que tudo o Senhor preparou e me trouxe para poder viver a vida da igreja. E eu agradeço, né, todos os irmãos, todos vocês, né, e muitos outros, né, que o Senhor tem acrescentado dia a dia nessa família maravilhosa. Por isso eu só quero, né, regozijar e me alegrar por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Aleluia. Para administrarmos bem o tempo, irmãos, não venham mais, e cada um vai ter 1 minuto e meio só, senão, olha o tanto de irmãos que tem atrás. E nós não temos até 10 da noite hoje não, só ontem que tinha. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, eu espero que o Senhor me conceda de eu conseguir passar o meu sentimento, irmãos. É muito sentimento. Ontem, quando a Marta compartilhou que quando ela chegou na vida da igreja, ela ficava um pouco acusada, porque ela era mundana e ela via aquela santidade. Mas Deus deu a honra dela estar nesse meio. E foi o que aconteceu comigo, né? Ó Senhor Jesus. Então, eu morei no Ipiranga, eu morei nessa casa. Quando eu entro nessa salinha, que eu fico lembrando Ceapista, que era a casa dos Ceapistas. Cada azulejinho que eu olho, gente, ó Senhor Jesus, é muito sentimento. Ó Senhor Jesus, então eu quero assim agradecer a cada irmão que me acolheu, porque eu vim de Conselheiro Lafayette, né? Aí cada irmã que me acolheu, não, eu não vou dar nome, senão eu vou ser injusta. Mas obrigada, irmão, cada irmão que me acolheu, que me supriu com a palavra, que abriu a sua casa para mim. Hoje eu estou prosseguindo, né? O Maurício falou de memorial. Eu quero dizer que só tem um memorial, irmãos, aquele que persevera. E nós estamos perseverando. Nós temos o memorial. Aquele que não persevera, irmão, vai ser igual aquele no ranger de dentes. Ele tem um memorial, mas ele só range os dentes porque ele não aproveitou a oportunidade. Mas nós que estamos perseverando, nós podemos nos gloriar em Deus, porque nós temos um memorial. Então, quero deixar para os irmãos, quando eu conheci a vida da igreja, foi em 2007, foi a palavra em Salmo 126, de 1 ao 3, que fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor. Tem o Senhor feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Ó Senhor
Senhor Jesus. Eu quero só testemunhar para os irmãos que a vida da igreja, ela tem a vida eterna, né? A vida da igreja, não adianta nós pensar em muitas riquezas. É real em nosso viver. Quando eu vim para a vida da igreja, eu apaixonei. Só que eu via as conferências, reunião e não podia. Tinha um comércio, abria domingo. E meus filhos eram tudo adolescente, né? Diferença de 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Então, chegava as conferências, eu ficava desesperada. Senhor, e agora? Aí eu ligava para os irmãos, aí as irmãs acolhiam meus meninos. Eu lembro que ficou na casa da Ana Lúcia, na casa também, graças a Deus, né? Que a Luciana, mas a menina da irmã, dava muito certo. E a irmã, não, eu cuido deles para você. Irmão, na vida da igreja não falta nada, só vida, irmão, só vida e cuidado. Eu lembro que não era muito fácil. Você ia com criança pequena, ia de ônibus de linha, chegava em Pouso Alegre, tinha que descer, carregar as malas, pegar outro ônibus. Na estância, muita chuva, muito barro, mas a gente nem sentia, só alegria, né, irmã? Só alegria, né, irmãzinha? Então, irmão, eu sou grata ao Senhor. Eu falo, Senhor, tudo eu posso perder, mas eu não quero perder o Senhor e a vida da igreja. E agradeço a todos os irmãos que estão aqui, porque muitos me acolheram e tiveram paciência comigo. Amém. Jesus, aqui em Provérbios 31, no 20 e 21 fala, né, está falando sobre a mulher virtuosa, e diz aqui que ela abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante, a sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Enfim, esse aqui somos nós, como igreja, né, como a noiva, e é aqui que nós temos esse refrigério. Eu tenho tantas coisas para falar da vida da igreja, né, mas nesse tempo, acho que eu já me perdi, eu acho que são uns 12 ou 13 anos, e aqui a gente sempre foi muito guardado. E das lembranças mais inefáveis que eu tenho, né, de nos obstáculos, contar com a ajuda dos irmãos. Eu lembro que no dia 10 de janeiro de 2013, quando eu fui demitida a primeira vez, eu ligo chorando para o irmão Reinaldo, e de repente chega Reinaldo, chega Maurício, chega Cecília na minha casa para me consolar, para me confortar, né? Depois os irmãos no GF, né? Raquel, às vezes quando eu estava imatura, com alguma situação, ela vinha, chamava, sacudia, e isso tudo me fazia bem. Isso mas é maravilhoso, sabe? Porque a gente precisa, né? E é isso que nos salva, que nos guarda. Ontem eu fiz 9, a gente tem arredondado, né, para 10 anos, mas eu fiz 9 anos de casada ontem. E hoje são 12 anos, né, que a gente ficou noivo, 13, sei lá, já. E tudo isso na vida da igreja, irmãos, passou como um sonho, sabe? E sem esse suporte, sem esse fundamento, não teria sido possível chegar até aqui. E a gente olha para trás, e eu vou determinar, a gente olha para trás e vê o Senhor com a sua mão, assim, em toda a situação, cada obstáculo, sabe? Sempre nos conformando, nos lapidando. E é isso que nos faz vencedores, irmãos. Amém. Ligado? Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos devem estar perguntando o que esse irmão vai falar lá. Pois eu afirmo, irmãos, que eu faço parte da história da igreja de Belo Horizonte. Há 3 anos e pouco atrás, o Senhor me enviou para uma terra que eu não conhecia e descobri que é ali o lugar onde eu ia ser cuidado. E ontem, a testemunha da irmã, eu acredito que é você, não sei ainda o nome dos irmãos, falando que quando nós ganhamos a visão que o corpo é um, há uma expressão, que visão. Irmãos, nós somos um. Eu quero agradecer aos irmãos. E o Senhor, quem sabe a respeito do nosso íntimo, é só você e o Senhor, que sabe o mais íntimo seu. E no meu mais íntimo, irmãos, eu quero declarar para cada um de vocês, que eu amo cada um dos irmãos. E esse deve ser o desejo que deve surgir em nós. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja e também por todos os irmãos que nessa cidade
creram na obra de redentora da cruz do Senhor. Eu só quero ler um trechinho aqui, ó. Paulo rogou muitas vezes, até pelas misericórdias de Deus, para que nós abríssemos os olhos. E aqui ele falou, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E há um esforço, irmão, diligente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A história da igreja é linda, irmãos. E há 50 anos atrás, um grupo de irmãos recebeu esse legado mediante revelação e passaram a dar testemunho desse único ministério. E dentro desses 50 anos, eu e você estamos incluídos. Em algum momento dessa história, se tornou também a nossa história. Se tornou o nosso legado. Irmãos, eu estou aqui há cerca de 4, 5 anos em BH. Mas mesmo estando fora, nesses 19 anos em que eu estou vivendo a vida da igreja, eu sempre recebi o cuidado, o amor, o carinho e a influência dessa igreja. E agora, nesses últimos 3, 4 anos, quando eu cheguei aqui, a primeira palavra que eu ouvi dos irmãos é: nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar da sua família. E eu posso testificar que esse cuidado é real. Irmãos, louvem o Senhor, porque essa é a nossa família. O que nós vimos ontem foi a história da nossa família. E nós estamos incluídos, se sinta incluído. Como Israel mostrou ontem para nós, talvez você foi chamado na última hora, talvez tenha 6 meses, 3 meses que você está aqui. Não importa qual tempo em que você foi chamado, você nasceu para viver isso. Então é por isso que eu me alegro e o meu coração se enche de gratidão. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui, né? Eu estou aqui na vida da igreja há 30 anos. Eu agradeço ao Senhor porque eu saí de um centro espírita. Eu cheguei a ser vice-presidente de um centro espírita. A minha família há mais de 200 anos trabalha com isso. Graças ao Senhor. Um dia o Senhor me resgatou. Então hoje nós temos que valorizar valorizar o Senhor, valorizar cada irmão, a palavra, porque nós temos há 50 anos atrás, o irmão Dong, um irmão deu um testemunho ontem, ele poderia ter desistido, porque ele chegou na rodoviária, o outro chegou, devolveu a passagem de volta, mas não, o Senhor tocou no coração dele, como tocou no coração de cada um. Eu falo com os irmãos, nós aqui somos uma grande família, irmãos, porque o reinado do Senhor não vai ser para todos nós. Basta cada um de nós abrir o coração, irmãos, e a vida da igreja é maravilhosa. Graças ao Senhor, eu e minha família servimos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Em 1992 eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor. Procurar ser bem rápido, né, irmão? Em 93 o Senhor me deu uma filha. Em 94 eu entrei em parafusos porque eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ver que onde eu estava não tinha aquilo que eu estava buscando. Senhor Jesus, em Atos 2,42, fala assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão, e em cada alma havia temor e prodígios, sinais eram feitos por intermédio deles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E eu comecei a questionar o Senhor: Senhor, onde tem esses irmãos? Se não tiver, eu vou abrir um lugar desse. Senhor Jesus, ou seja, eu seria mais um divisível, irmão. Aí nessa época eu encontrei um casal que o irmão já conhecia ele há muito tempo. Ele estava para casar com uma jovenzinha. Essa jovenzinha bem assim, espoletinha, né? Não vou falar o nome dela não, porque vocês conhecem ela, viu? Senhor Jesus. E essa menina começou a me importunar com esse negócio de vida da igreja. Aí eu fiquei: meu pai, que negócio é esse? Aí ela falou assim: você poderia nos receber na sua casa? Nós vamos na sua casa. Aí eu falei: tudo bem. E uma das críticas que eu fiz a ela, que eu falava que eu não via eles orar, não via eles ler Bíblia, não via nada. Senhor Jesus. E para a honra e glória do Senhor, esse casal entrou na minha casa, irmão. E ali eles abriram a questão da igreja para mim. E eu fiquei louco. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho enérgico. E eu faltava bater na minha esposa. Por favor, me suporte 1 minuto. Porque isso é muito importante para mim, irmão. Porque isso mudou a minha vida. Mudou a minha história. Eu chegava a dar amor na mesa e falava com minha mulher assim: você é burra, esses irmãos falam esse monte de coisa e você aceita.
E eu fiz igual o Jonas, irmão. Peguei o grande peixe, né? E fui embora para o Rio de Janeiro. E ali eu fiquei perturbado, porque eu tentei procurar ali aquele lugar que essa irmã falou e eu não consegui. Aí o Senhor usou a minha filha, que nasceu em 93, e me trouxe de volta para Belo Horizonte. Quando eu cheguei aqui, eu falei com minha esposa assim: nós vamos congregar o negócio para frente, mas lá naquele lugar daquele povo lá, ó. Aquele povo que invoca o nome do Senhor. E graças ao Senhor, irmão. Senhor Jesus, quero agradecer aqui a família do Deraldo, família do Israel, família do Almir e tantos outros irmãos que tiveram amor, tiveram paciência, tiveram carinho com a minha família. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor começou a usar a minha pessoa. Em 95 para frente, o Senhor começou a ganhar a minha família. O Senhor estabeleceu a igreja ali em Vespasiano. Então, irmão, isso não é por acaso. Irmão, muito obrigado também por esses irmãos e irmãs que foram pioneiras lá atrás, que um dia aceitaram a palavra do irmão Dong, aceitaram o cuidado desse irmão, e hoje nós estamos aqui, irmão. E eu quero falar, irmão, se você ainda não abriu sua casa para o GFCM, abra sua casa. Se não abriu a sua casa ainda para um curso bíblico, abra a sua casa. É salvação para toda a sua família. Irmão, você não vai se arrepender. Deus mudou a minha história e vai mudar a sua, irmão. Crê nisso. Obrigado, irmão. Jesus é o Senhor. Ontem à noite nós tivemos uma clareza do que o Senhor falou. Vejam o que eu tenho feito. Até aqui eu tenho ajudado vocês. Amém. Irmãos, o Senhor, tudo é para a honra e glória do Senhor, mas eu tive o prazer de trabalhar com foto, com as fotografias. Eu vi muitos de vocês, eu vi muitos irmãos velhos, velhos virarem rapazes, jovens virar adolescente virar jovem, jovem casando, casais tendo filhos. Eu vi a Elis fazendo careta, eu vi o Israel, eu vi o João Miguel com 5 filhos, eu vi a história de todo mundo. Amém. E o que ficou mais marcante, a questão é o seguinte, a perseverança. Então o que mais me marcou e está me marcando é perseverar, amém, é continuar. Sabe, eu falei com as irmãs, né, que nós tivemos contato. Gente, a questão é permanecer. Amém. Nós não podemos desistir nunca. Amém. Infelizmente, mas o Senhor sabe todas as coisas, muitos caíram, muitos não estão aqui mais conosco. E ontem foi uma oportunidade deles estarem, porque o convite foi feito para todos. Mas uma coisa me marcou muito a noite de ontem, eu não preciso falar em detalhe, que a grande parte esteve aqui. Mas o Senhor, Ele é tão perfeito nos seus propósitos, que nós estávamos tendo uma grande festa lá em cima. Mas, irmãos, quando eu cheguei aqui embaixo, tinha outra festa. Tinha criança para todo lado, e elas estavam felizes, sorridentes, sabe, no bom sentido, sujas, suadas, brincando, gritando. E o Senhor me deu o sentimento na hora: olha a base, o que está lá em cima, o fundamento está aqui embaixo. Então, irmãos, assim, nós temos que manter os nossos filhos desde pequenininho, porque muito jovem que está aqui, muito irmão hoje que já é pai, foi essa experiência e esse suporte que deu. Louvado seja o Senhor pelas crianças, amém, pelo serviço, pelo cuidado que a igreja está tendo, porque amém, muitos que estão aqui, eu vi bebezinho. Jesus é o Senhor. Aleluia. Hoje o irmão falou essa palavra lá em casa. Falou: não, Tianinho, eu lembro quando a sua menina soletrava para ler os alimentos diários. E hoje ela é professora. E realmente há um progresso em nossas vidas. Deus está nos abençoando. Alguns ficaram para trás. E tem um versículo que é Provérbios 13, versículo 20, diz assim: anda com os sábios, e sábio se fará. Então a vida da igreja é a vida de viver e andar com os sábios. E falo a parte B desse versículo, diz assim: quem é companheiro do tolo, acaba mal. Então não vamos andar com os tolos, vamos andar com os sábios. Quando o Maurício compartilhou o versículo aqui, de 1 Samuel capítulo 2, fala, no 7 versículo 2, fala de um grande problema. Pararam 20 anos, e sabe o que eles levaram diante do Senhor? Lamentações. Quando nós paramos, entra a lamentação. Mas agora, a hora que o Maurício citou esse outro versículo, Samuel 7,12, aí diz assim, aí eles falam: até aqui nos ajudou o Senhor,
e puseram algo como memorial. Essa festa de ontem, irmãos, é um memorial para todos nós. Todos estamos incluídos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós fazemos parte dessa história. Mas o que muda mesmo a nossa vida é o hino que nós cantamos. Demos glória ao nosso Deus. Romanos 4, versículo 20 fala assim, que Abraão creu e se fortaleceu dando glória a Deus. O que nos leva a fortalecer é dar glória a Deus. Aleluia, né, irmãos? O Senhor, quando ele me ganhou, eu tinha apenas 12 anos, né? Foi em 95. Então são 24 anos de vida da igreja, né? Foram muitas situações, muitas transformações, né? Aqui eu pude casar, ter minha família, ter os meus filhos. Então a gente vê a misericórdia e o amor do Senhor na nossa vida, né? De fato, eu posso testemunhar que até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor Jesus. Eu estava falando aqui na frente, eu cheguei aqui, eu até segurando para não chorar. Porque nesses 24 anos eu vejo o quanto o Senhor tem me ajudado. Quanto o Senhor tem me guardado e quanto o Senhor tem estendido esse amor para a vida da minha família. Os irmãos foram pessoas que contribuíram muito para a minha formação. Vários irmãos me ajudaram, várias famílias nos ajudaram. E hoje poder fazer parte da história da igreja em Belo Horizonte é algo muito gratificante para mim, né? Eu creio que isso de fato é o amor do Senhor, né? Eu estou aqui como se fosse a primeira vez que eu tivesse compartilhado, né? Coração acelerado, todo cheio de emoção, mas graças ao Senhor, né? Graças ao Senhor, que até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia! Graças ao Senhor! Oh, Senhor Jesus! Irmãos, Jesus é lindo. Jesus é lindo! Essas foram as primeiras palavras que eu ouvi quando eu criei. Um amado irmão pregou o evangelho para mim, Jesus é lindo. E nessa experiência, hoje eu estou aqui por cuidado de cada um de vocês. Irmãos, muitas experiências, né, Jorge Monteiro? Alegria, de choro, mas cheio de paz. Não é isso, Rubem? Não é? Muitos jovens estão aqui, com a minha idade, preservados no Senhor. Pode dar testemunho claro de que nós reunimos, irmão, com muitas dificuldades. Mas essas dificuldades não eram empecilhos para reunir. Alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Puxa, é cheio de alegria, não é isso, Herbert? Pulando, cantando, saltando, com poucos jovens ou com muitos jovens, nós estávamos lá. Aleluia! Quando o Juninho passou a experiência, né, dos locais de reuniões, puxa, eu falei assim, eu participei disso aí. Eu participei disso aqui. Eu participei disso aqui. Aleluia! Irmão, você ainda que não sabe a história, quando veio a esse local de reunião, irmão, foi um regozijo e tanto. Parecia impossível. É ou não é, irmão? Impossível. Os irmãos falaram assim, irmãos, vamos orar. Com oração, com gratidão ao Senhor, dobrando o joelho, irmãos orando intensamente. O valor não dava para pagar. Mas, irmãos, com a comunhão, orando, ia lá, conversava, negociava, não era, Israel? De repente, o Senhor abriu o céu. Irmão, que maravilha! Olha só, hoje nós estamos lembrando, fazendo um memorial de 50 anos. Eu dou graças ao Senhor, 24 anos reunindo. O Senhor me colocou numa raia, comecei a correr. Às vezes, né, como Paulo falou, né, arrastado, desferindo um golpe no ar, mas com dificuldade, arrastado, mas estava lá. Aleluia! Irmão, encorajo a vocês. Não desanimem. Não parem! Que a vida da igreja é linda! E hoje eu sou feliz porque tem uma cooperadora do meu lado. Tem me ajudado, me aperfeiçoado, e hoje nós estamos caminhando juntos para trazer o Senhor de volta! Eu não podia deixar de vir aqui demonstrar minha gratidão ao Senhor pela igreja e por cada um de vocês. Eu me sinto parte
da história da igreja em Belo Horizonte. Não porque eu me casei com o Alexandre e passei a reunir aqui, mas porque a igreja em Itaúna foi gerada porque vocês pisaram lá. Vocês foram fiéis à visão. E levou essa visão para aqueles irmãos que estavam ali orando. Aleluia. Esperando algo, esperando que o Senhor fizesse algo, né? O Senhor tirou um povo que começou a ler a Bíblia, o Senhor arrancou aqueles jovens, aquelas pessoas de dentro do catolicismo. E ali, eles juntos, né, passaram a orar, pedindo algo mais ao Senhor. Então, primeiro, eles ganharam a visão de Cristo, o que é Cristo. Mas eles sabiam que não era só aquilo ali. E ficaram durante um ano orando, esperando que o Senhor fizesse uma grande obra no meio deles. E aí o Senhor enviou os irmãos, né, da igreja em Belo Horizonte, que levou aquela palavra. E por isso, né, nós passamos a ter essa visão e a prosseguir junto com vocês. E a partir daí foram muitas conferências juntos, né? O irmão Reinaldo sempre ali cuidando, nos dando aquela palavra maravilhosa, né? Nos suprindo. E nós sendo hospedados por vocês, né? Eu conheço muitos irmãos aqui de décadas, né? De tempos, né? Por ter sido hospedado na casa dos irmãos. Então, graças ao Senhor por esse caminho, o caminho da vitória, né? O Senhor nos ajuntou, Ele nos preparou e tem nos preparado, né? E agora o Senhor tem nos colocado numa reta final, né? O Senhor nos fez permanecer e tem nos feito prosseguir, né? Nos envolvendo com o amor dEle, nos guardando, né? E o meu sentimento hoje é esse, né? Continuar prosseguindo. Às vezes as coisas do dia a dia nos sufocam, a gente fica meio perdida, e o Senhor vem e nos chama, corre, né? O título do alimento diário, né? Correr, né? Então, louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Em Carlos. Aproveitar que Israel está aqui, vamos colocar de pé, irmãos. Israel vai orar por nós, né, nos abençoando a semana. Depois, se possível, empilhar as cadeiras. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Te adoramos por essa reunião. Amém. Por cada irmão, cada irmã, cada criança, amém. Cada adolescente, amém. Que o Senhor trouxe aqui. Amém. Obrigado pela bênção da comunhão. Amém. Senhor Jesus, amém. Também abençoamos cada família, amém. Cada irmão, amém. Cada irmã, amém. Cada casal, amém. Cada jovem, amém. Cada criança. Amém. Nós os abençoamos, amém. Para as atividades dessa semana. Amém. Permaneça, ó Senhor Jesus, possamos permanecer nessa esfera santa. Amém. Senhor, abençoa os jovens, amém. Senhor, nessa conclusão de semestre, amém. Conclusão de ano, guarda-os em Teu nome, ó Senhor Jesus, amém. Nós abençoamos cada um, amém. Em nome de Jesus, amém. Aleluia.